A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da FATEC, da Faculdade de Teologia e Ciências de Votuporanga, São Paulo, transmitindo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse serviço árduo, de todo dia reservar um espaço para fazer essa pré-aula, para enriquecer um pouco mais as escolas bíblicas dominicais dos irmãos no domingo. O intuito dessa pré-aula é criar um pouco mais de material pedagógico para que os professores e alunos também da Escola Bíblica Dominical possam enriquecer o seu aprendizado. Hoje nós vamos estudar a lição 8, ela vai ser ministrada em 25 de maio de 2014, no domingo de manhã, como de costume nas escolas bíblicas dominicais em todo o Brasil e o mundo. O tema hoje é o Ministério de Evangelista. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto áureo, e eu acredito aí que o presbítero Abner já está exibindo aí em tela o texto áureo para vocês. Acompanhem comigo. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Também vamos ler a verdade prática. A verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 8, 26 até o versículo 35, e depois Efésios capítulo 4, versículo 11. Os irmãos estarão lendo essa leitura bíblica em classe na íntegra, na Escola Bíblica Dominical. Nós condensamos aqui para que o aprendizado seja um pouco mais rápido. Na introdução diz assim: o ministério de evangelista é dado por Deus com a função de preparar a pessoa para pregar o Evangelho e com o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Então, nós temos vários ministérios na casa do Senhor. Um deles é de evangelista, não só de evangelista, como de profetas, pastores, doutores, todos são dados por Deus. Não há um ministério na casa de Deus que não seja dado por Ele. E especificamente o de evangelista é para pregar, anunciar a palavra de Deus. E o ministério é dado para que a pessoa que prega e leva o evangelho o leve com ousadia, eloquência no falar e com um poder de convencimento que somente o Espírito Santo pode dar para o vaso, para que a pessoa que está no mundo de pecado possa se convencer da palavra de Deus. O capítulo 1 diz assim: Jesus envia os 70, Lucas 10, versículo 1 a 20. O capítulo 1, ele subdivide-se em item 1, são poucos os que anunciam; 2, enviados para o meio de lobos; 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. O item 1, vamos comentar o item 1, são poucos os que anunciam a palavra. Diz assim: quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. No versículo 2 de Lucas, afirma que são poucos obreiros. Ao ler essa passagem na Bíblia, parece até utopia, parece que está uma controvérsia aí, porque se você for observar, e até nas igrejas, as pessoas olham para os púlpitos das igrejas e falam: meu Deus, mas tem tanto obreiros, tem tanto evangelista, tem tanta gente de paletó e gravata na igreja, e como que diz que a seara é grande, pouco são os ceifeiros? E você há de convir comigo que são poucos, porque aqui mesmo na revista da Escola Bíblica Dominical, tem um capítulo aqui, que é o capítulo 2 e o item 3, que fala que apenas 33% da população mundial já foi evangelizada e é composta por cristãos de várias confissões de fé. Nem 50%, nem 40% da população do mundo recebeu a palavra de Deus ainda. Como a informação estatística aqui que está na revista da Escola Bíblica Dominical. Então, a partir desse dado, não há necessidade de comentar nem mais nada, que poucos são os obreiros mesmo. E mais grave ainda é que tem muito obreiro, no sentido da palavra, mas poucos que trabalham. Poucos que trabalham. São pouquíssimos
os que estão no ministério, que se predispõem a fazer a obra. Se você chegar numa igreja, num universo de obreiros, e você for começar um trabalho missionário, ou um trabalho qualquer na sua igreja, e colocar à disposição esse trabalho, você vai ver que quase ninguém levanta a mão, ou ninguém, e forçosamente o pastor da igreja tem que indicar quem será. E na maioria das vezes ainda a pessoa faz até contragosto. Então, é para se cumprir a palavra de Deus, que a seara é muito grande e poucos os ceifeiros. Que Deus possa levantar como evangelista para socorrer essa situação. 33% apenas da população mundial recebeu o evangelho. Então, nós temos que pedir a Deus para que Deus levante homens, né? Como John Wesley, David Warkson, que está aqui, está na revista, no quadro de evangelistas notáveis, para que levante homens desse naipe, né? Ou parecidos com esses homens, para que possam pregar a palavra de Deus e alcançar essas almas que perecem. O item 2 do capítulo 1 diz assim: enviados para o meio de lobos, proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Ora, a palavra de Deus é quase que um estatuto de protestos. É um estatuto de protesto contra o quê? Contra esse mundo. Porque tudo que a palavra prega, o mundo faz ao contrário. Então, contradizer nunca foi bom. E quem está sendo contrariado vai ficar muito furioso. Então, quando um evangelista, um homem de Deus é enviado para pregar a palavra, ele está sendo enviado para protestar, para denunciar. E quem denuncia e quem protesta nem sempre é amado. Então, se você tem esse chamado, que você possa se conscientizar que essa palavra é figurativa, né? Enviado para o meio de lobos, mas é bem parecida a situação. A questão é bem parecida do que está falando a Bíblia aqui. Nem todos, né? Nem todos vão ficar felizes com o que você fala. Mas eu trabalhei com uma pessoa que ele dizia assim: quem ganha é quem tem 50% mais um. E ele falava, 50% é nosso e um a gente conquista. Porque 50% mais um é a maioria. Então a maioria ganha. Tem um tom de brincadeira, né? Mas garanto que Deus sempre lhe dará 50% mais um. Você sempre será a maioria e Deus dará a vitória. Não tema os lobos, né? Os chacais, que Deus lhe dará a vitória. O item 3 do capítulo 1 diz assim: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos, diz aqui o texto, receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Ora, quando Deus chama e quando Deus levanta, Ele dá graça e capacitação. Ele dá ousadia no falar. Quando Deus chama, Ele prepara o caminho e Ele dá a vitória. Então, não vai ser diferente com você. Se com os 70 Deus fez assim, Jesus fez assim, contigo não será diferente. Deus manda te dizer, não temas, Deus lhe dará vitória, Deus garantirá o seu chamado, Deus lhe capacitará, Deus lhe dará ousadia, Deus lhe dará graça ao falar. E eu creio que através da sua vida, o reino dos céus ganhará muitos salvos. No capítulo 2, fala sobre a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 a 20. O capítulo 2, a grande comissão, subdivide-se em item 1, o alcance da grande comissão. O 2, o mundo está dividido em 2 grupos. O 3, a grande comissão hoje. O item 1, o alcance da grande comissão. Vamos comentar. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos, após a sua ressurreição, foi: ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Hoje, na minha visão, os maiores bloqueadores desse ide de Jesus são nós mesmos. Os que deveríamos pregar e levar a palavra de Deus,
nós temos dividido esse reino em jurisdições, em campos geográficos, e temos engessado a obra de Deus e impedido que ela cresça. Então, na minha visão, como ministro da palavra de Deus, como pastor, hoje, os que mais impedem a obra de Deus crescer somos nós mesmos. Ao dividirmos o reino de Deus em campos geográficos, jurídicos, em jurisdições, e engessamos totalmente a articulação da palavra de Deus, o anunciar desse evangelho, e muitas almas estão perecendo por causa disso. Mas que Deus tenha misericórdia e que Ele possa fazer algo nesse favor e possa nos abençoar para que o reino de Deus e o reino dos céus seja povoado através dos moradores aqui da terra. Então, não impeça o ide de Jesus, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quantas vezes nós não ouvimos mais isso no horário, no momento do batismo, porque nem pessoas têm para batizar, porque nós mesmos estamos prejudicando o reino dos céus, dividindo o reino dos céus em feudos, e impedindo que a obra de Deus cresça. Que você possa refletir, que você que é obreiro possa refletir, e que Deus possa te abençoar, e que você possa batizar muitas pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O item 2 do capítulo 2 fala: o mundo está dividido entre dois grupos. Isso aqui eu vejo até uma questão doutrinária, sobre o relativismo. Aqui fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então tem dois grupos aqui: quem é salvo e quem é condenado. Não há meio termo. Quem é salvo ou é condenado, ou é salvo ou é condenado, como dizia meu avô: escolhe você quer ser salvo ou condenado? Jesus está aqui. Então não tem meio termo, não tem relativismo, Muitas pessoas até falam: evita falar esse negócio de inferno, de diabo, de condenação, igreja, isso é coisa do passado e tal. É o relativismo entrando na igreja. Nós temos que pregar o evangelho puro e genuíno. Ou você está no campo dos salvos ou no campo dos condenados. É dois lugares. Não tem um meio termo aí. Não tem como inventar um meio termo. O item 3 do capítulo 2 fala a grande comissão hoje. Então, o que seria a grande comissão hoje? E em que situação que a grande comissão hoje está? Péssima. Essa grande comissão que iniciou com 70, hoje, começou bem, hoje está péssima. Na minha visão, péssima. Nem 40% da população do mundo está atingido. Então está inacabado. Não vou dizer que fracassamos, mas está inacabado, está difícil a coisa. Olha o que está dizendo aqui: a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Juntando todas as confissões de fé que se dizem cristão, Agora aqui, eu não sei, ficou uma dúvida aqui, se os católicos estão inclusos nesse dado estatístico. Ficou uma dúvida, Porque os católicos são considerados como cristãos também. Se os católicos estiverem inclusos aqui, nesses 33%, aí a coisa está um pouco mais difícil ainda. Um pouco mais difícil. Olha lá, recentemente na Alemanha, cerca de 300 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, 300. Ao invés de abrir, está fechando. Na Europa, 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas, casas de show. Então, olha como é que está a grande comissão. Ao invés de abrir, está fechando. Jesus precisa dos evangelistas. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa levantar homens evangelistas para levar a palavra de Deus. E possa abençoar esse mundo
que tanto precisa. A grande comissão hoje no item 3 do capítulo 2, aqui, meu Deus, é pequenininho, ó, só isso aqui. É esse espacinho aqui na revista da Escola Bíblica Dominical, mas tremendo, para não dizer decepcionante. Mas que Deus possa levantar e abençoar os grandes líderes da nossa igreja, para que possam pensar sobre essa palavra e possa abençoar o povo com a palavra de salvação. O capítulo 3 fala sobre o dom ministerial de evangelista. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, o conceito de evangelista, 2, o papel do evangelista, 3, a finalidade do ministério do evangelista. O item 1, o conceito de evangelista, diz assim: o conceito é aquele que transmite boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Então, o que é evangelista? É aquela pessoa que tem facilidade, eloquência, capacidade de pregar o evangelho, convencer as almas que estão no pecado e trazê-las para Jesus. Esse é o evangelista. E esse evangelista que a Bíblia fala aqui, independe de consagração, se não, independe, é o que prega a palavra. Eu conheço muitos irmãos que são membros na igreja e que são verdadeiros evangelistas. Verdadeiros evangelistas. O assunto tratado aqui é do dom, não é de consagração. Não precisa ter carteirinha, não. Ah, eu tenho carteirinha de evangelista. Não prega nada. Não anuncia nada. O que é isso? Né? O que adianta o camarada ser médico, mas não exerce a medicina? Não, eu sou médico, trabalho de pedreiro. Mas, que adiantou essa medicina? Eu sou evangelista. O que você faz? Eu tenho uma carteirinha aqui, mas atrapalha a obra de Deus? Então, melhor irmãozinho lá, que não tem a carteirinha, mas é um verdadeiro evangelista, né? Capacitado, chamado por Deus para pregar o evangelho, ganhador de almas. O item 2 do capítulo 3 fala o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Então, quem é essa pessoa? Camarada que sempre ele está preparado e está disposto a levar boas novas de salvação, né? O evangelista é um entusiasta, né? Uma pessoa, aquele entusiasta. Tudo está bem. Como é que está? Vai bem. E amanhã vai bem também. Jesus está aí. É aquele entusiasta, né? É aquele irmão alegre. É aquele irmão abençoado. Olha lá. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas. Ou seja, fundador de igrejas. Deus vai abençoando, ele vai ganhando almas, funda a igreja, passa para outro pastorear e Deus tem dado grandes homens nesse sentido para abençoar a sua casa. O item 3 do capítulo 3 fala a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ganhar almas, capacitá-las, prepará-las, cuidar da igreja. Parece muito parecido com o ministério de pastor. E edificar o corpo de Cristo. Efésios 2, 20 a 22. Essa é a finalidade do ministério de evangelista. Na conclusão, diz assim, eu quero ler com vocês em tela. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Então Deus dá para abençoar a igreja e fortalecer a igreja. Se você acompanhou comigo essa pré-aula da lição 8:25 de março de 2014, você aprendeu, claro, que Jesus é quem envia, pois ele enviou os 70. Você vai aprender também que o ministério de evangelista é dado por Deus. Aprendeu também que tem muito campo para trabalhar, mas poucos para pregar. Tem muita gente para dividir e criar áreas geográficas, mas para levar o evangelho, poucas. Você aprendeu também que se você é enviado, é óbvio, você é enviado para protestar e contrariar.
para denunciar. Então, é como se fosse enviado para o meio de lobo, porque nem todos gostam de ser contrariados, denunciados. Nem todos gostam. Então, você terá resistência. Se você acompanhou essa pré-aula de número 8, você também aprendeu que se Deus capacita, Ele garante os sinais. Se Deus capacita, Ele confirma a palavra. E Deus abençoa. Você também aprendeu também nessa pré-aula da lição 8, que o alcance da grande comissão é toda a alma que está no planeta. Ou seja, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É para todos. Você também aprendeu que na casa de Deus, para o evangelista, não há relativismo. Tem dois grandes grupos, ou seja, ou é condenado, ou salvo. Não tem meio termo. Aprendeu também que a situação da grande comissão hoje é muito grave. Nunca antes foi tão necessário Deus levantar homens evangelistas capacitados na sua palavra para pregar o evangelho. Nunca antes. A população no mundo cresceu, mas o evangelho não acompanhou. Então, a cada dia que passa, a situação está mais grave. Aprendeu também aqui que na grande comissão, ao invés de abrir igrejas, estão fechando-se igrejas. Europa, 1.500 templos. Triste isso. Se você refletiu comigo essa pré-aula da lição 8, o ministério de evangelista, você sabe que é um evangelista, porque nós conceituamos ele aqui. Você sabe também que o evangelista não é aquele que arrebenta, não é aquele que ataca, é aquele que sempre tem boas novas, ele é um entusiasta. Aprendeu também que o ministério de evangelista é bem parecido com o ministério de pastor. E aprendeu também que nós temos que aprender sempre da palavra de Deus, pois quando pensamos que sabemos, aí descobrimos que nada sabemos e que nada somos. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe enriquecer, e que nós possamos estar aqui numa próxima pré-aula, se assim Deus o quiser, para estarmos esclarecendo as dúvidas, dando uma pincelada. Nós damos apenas uma pincelada aqui, para que os irmãos possam refletir e melhorar a sua escola bíblica dominical nos domingos de manhã. Na tela estão os nossos contatos. Se você tiver ou quiser dirimir qualquer dúvida, entre em contato, nós teremos o maior prazer de respondê-los. Que Deus os abençoe e até uma próxima pré-aula. Deus abençoe.